Olá, pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de melhoramento vegetal, falar hoje sobre a importância e os objetivos do melhoramento genético, fazer uma breve introdução sobre a origem do melhoramento genético e para que a gente possa, então, dar continuidade aos assuntos posteriores da nossa disciplina. Bom, melhorar espécies vegetais e animais teve início com a agricultura. O surgimento da agricultura, cerca de 10 mil anos, de acordo com a literatura, favoreceu a seleção de espécies de forma até natural pelas populações locais onde essas espécies tinham origem, ok? Então, quando o homem sai do Paleolítico, ou seja, naquela era onde só havia coleta, não tinha ainda domesticação de animais. Quando o homem passa do Paleolítico para o Neolítico, começa então a agricultura, o homem começa a selecionar espécies mais produtivas, mais vantajosas para ele, começa a selecionar animais mais produtivos, que teria ali alguma vantagem, por exemplo, com maior quantidade de carcaça, maior rendimento de carcaça, maior quantidade de carne, maior quantidade de leite. Então, essa escolha do melhor indivíduo, seja ele vegetal ou animal, já seria ali, né, a introdução, o início do melhoramento genético. Como eu já falei, né? Então, assim, essa domesticação levou o homem a escolher características, como, por exemplo, deiscência e dormência. Então, o homem começou a escolher espécies que não deixavam as suas sementes caírem ao solo, elas ficavam presas na espiga. Ele começou a escolher sementes onde haveria dormência de sementes, as sementes demorariam um pouco mais para germinar, porque ele poderia escolher ali onde ele iria plantar essas sementes. Então, assim, tudo isso, né, todo esse início da agricultura e a evolução dos métodos de escolha de plantas, escolha de produtos, fez com que o homem ficasse cada vez mais capacitado nessa área. E aqui, só para a gente ter uma ideia, nessa foto aqui, da quantidade de variedades de milho que existem no mundo. Então, quando hoje nós vemos milho de cerca de 30 centímetros de comprimento, com esse grão amarelo, isso se deve porque o homem escolheu daquela forma. Mas se o homem tivesse também escolhido esse milho com grãos vermelhos, ou escuros, ou menores, né, também daria certo. Bastaria que o homem tivesse interesse naquele produto para que ele fizesse a seleção e a multiplicação dessa espécie. Bom, essas seleções, elas aconteceram em vários locais, ok? De acordo com a literatura, nesse livro aqui, que é História da Agricultura no Mundo, na figura 2.1, fala sobre os centros de origem humanas, vamos dizer assim, né? São locais onde se descobriram registros mais antigos de atividade humana. Então, nós temos aqui, por exemplo, o centro norte-americano, o centro-americano, centro médio oriental, tem vários centros chineses. Então, nesses locais onde houve o desenvolvimento humano isolado, vamos dizer assim, né? Onde povos surgiram, ou então que migraram, mas que ficaram um bom tempo isolados e desenvolveram aquela área, houve também o desenvolvimento de espécies vegetais e animais por esses povos. Então, esses povos desenvolveram produtos naquela região, produtos que eram endêmicos àquela região, por exemplo, na China, a soja e o arroz, ok? Eles desenvolveram essas espécies, começaram por ali, né? Por exemplo, no centro norte-americano, essa região aqui próximo do México, onde houve o desenvolvimento do milho,
nessa região aqui, centro-sul americano, houve próximo aqui das cordilheiras dos Andes, Chile, houve o desenvolvimento das solanáceas, batata, tomate e pimentão, houve desenvolvimento dessas espécies. Então, dependendo da região onde o homem se desenvolveria, também se desenvolveria espécies vegetais. Haveria ali o melhoramento de espécies vegetais e também animais. Bom, o melhoramento vegetal ou animal, na verdade, né? O melhoramento genético, ele passou a ser ciência somente a partir do início do século XX. Então, é uma ciência nova, né? A partir dos experimentos de Mendel, que foi o pai da genética, né? É considerado o pai da genética porque ele conseguiu provar, através de fórmulas simples, da onde vinha algumas características herdadas. Por que algumas pessoas herdavam do pai ou da mãe algumas características? Com esses experimentos de Mendel, que ele começou esses experimentos utilizando ervilhas, começou então assim a disciplina de melhoramento genético, ok? E o melhoramento genético, ele não é tão simples assim. Para trabalhar com melhoramento genético, essa disciplina, por exemplo, nós vamos abordar genética, fisiologia, estatística, botânica, bioquímica e vários outros aspectos da agronomia, ok? Então, nós temos que ter muita atenção nessas aulas, porque ela vai envolver várias áreas de estudo. E aí, por exemplo, em 2018, fez 112 anos, agora em 2020, ela está com 114 anos da área da genética, né, como a área de conhecimento. Então, uma área muito nova ainda em relação às demais áreas. E qual a importância de se fazer melhoramento vegetal, por exemplo, né? Bom, nós temos uma importância, vamos dizer assim, direta. Nós nos alimentamos de grãos. Então, melhorar espécies para que elas produzam mais, para que elas tenham maior resistência à seca, maior resistência a um solo pouco fértil. Isso, isso influi diretamente na nossa vida. Né? Se nós conseguirmos, por exemplo, produzir mais com menos recursos, isso vai ser bom para nós, que nos alimentamos das plantas. E também tem a importância indireta, porque não são só nós que nos alimentamos das plantas, mas também os animais se alimentam das plantas. Como nós nos alimentamos também de animais, isso também leva a uma importância indireta, porque se o animal consegue se alimentar melhor, devido ao melhoramento vegetal, nós também conseguimos nos alimentar melhor, ok? Também tem a questão do vestuário, combustível, fármacos e cosméticos. Muitos cosméticos, muitos remédios são produzidos através do melhoramento genético, ok? É o caso, por exemplo, da insulina, né? Que é fruto de desenvolvimento da pesquisa genética com bactérias que produzem essa insulina. Bom, então assim, qual seria então a chave, né? Por que seria tão importante? Qual seria a ideia principal de se trabalhar a genética? Bom, primeiramente, a população só vai aumentar ao longo do tempo, né? Isso vai causar uma pressão para que haja uma maior quantidade de alimentos. Né? Quanto maior a quantidade de pessoas, vai criar uma pressão sobre os produtores, né? Sobre os governos em geral, para que aumente a produção de alimento. Aí nós temos duas vias para conseguir isso aí. Ou se aumenta a quantidade de alimentos através do aumento de área cultivada, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos ainda uma boa quantidade de área ainda não explorada, ok? Mas isso não é interessante, todo mundo já sabe dessa questão ambiental, né? Já não se quer mais aumentar a área cultivada, porque tem a questão do desmatamento. Então, ou você aumenta a área cultivada, que hoje em dia não é interessante, ou então você aumenta a produtividade.
ou seja, você aumenta a produção na mesma área. E aí, se você quiser aumentar a produção na mesma área, ou você melhora aquela área através do melhoramento ambiental, você melhora a fertilidade do solo, você corrige características físicas e químicas de solo para aumentar a produção, ou você melhora a genética das plantas. Para quem já faz esse tipo de melhoramento vegetal, né, só precisa fazer o melhoramento ambiental. Mas para aqueles produtores que já faz calagem, adubação, que as plantas já não mais respondem, não passa daquilo ali, agora o interesse maior, né, para quem não quer comprar áreas novas, para quem não tem áreas novas de cultivo, se já se faz um melhoramento ambiental do solo, a única forma agora é partir para o melhoramento genético, né? Só que esse melhoramento genético, pessoal, tem uma questão, vamos dizer assim, negativa. Ok? Porque quando você escolhe, você seleciona plantas mais produtivas, automaticamente você reduz a quantidade de plantas que poderiam, não são tão produtivas, mas poderiam estar junto com as outras na população e que poderiam ser resistentes a outras pragas e doenças. Imagine você selecionando pessoas que pensam igual a você e excluindo a outras que não pensam igual a você. Você teria do lado pessoas muito parecidas com você, mas na hora que você precisasse de um pensamento diferente, você não teria, porque as pessoas que pensam diferente foram excluídas. Da mesma forma, em relação às plantas, se você começa a fazer uma seleção genética de plantas muito produtivas, muito parecidas, e exclui aquelas menores ou aquelas diferentes em relação à cor, à textura, tamanho, você também pode estar excluindo plantas que na sua composição genética teria alguma resistência a pragas e doenças e que serviria ali na população para aumentar a resistência a possíveis pragas e doenças que viriam através do tempo. Ok? Então também isso é uma coisa negativa. Quando se procura fazer melhoramento genético, se faz também uma seleção e faz assim um estreitamento genético. Bom, essa forma de se fazer melhoramento genético em plantas já não é tão, vamos dizer assim, novidade no Brasil. O Brasil já faz melhoramento de várias espécies, principalmente em relação à soja. Hoje nós somos campeões de exportação de soja, né? Nós somos o principal exportador de soja para o mundo e não começou à toa. Hoje nós conseguimos ser bem produtivos em relação à soja, principalmente no cerrado, devido ao melhoramento genético. Isso porque a soja não tinha tanta tolerância ao alumínio, ok? Que é um elemento tóxico. E na região do cerrado, hoje onde mais produz soja, é uma região onde os solos são geralmente intemperizados, né? São solos antigos e que tem uma grande quantidade de alumínio. Então, como pode hoje o Cerrado ser das regiões do mundo que mais se produz soja, sendo que o Cerrado tem muito, né, na sua composição dos solos, alumínio, porque houve um melhoramento genético para que as plantas tolerassem esse alumínio e assim o Brasil conseguisse produzir soja, tanto nas regiões onde não tem muito alumínio, como também nas regiões que tem mais alumínio. E aí é interessante a gente conversar também sobre essa questão de terminologia, tá bom? Então, quando eu falar assim, ó, quando a gente conversar sobre resistência, o que é resistência? Uma planta resistente. É uma planta que adquiriu essa capacidade, tá certo? De atravessar ou evitar a entrada ou subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos. Então, por exemplo, soja resistente a uma praga, por exemplo. Ela é resistente porque nós colocamos sobre ela uma capacidade adquirida. Ela adquiriu essa capacidade de ser resistente. Nós colocamos, por exemplo, no gene
dessa planta, alguma coisa, colocamos colocamos um gene que expressaria alguma enzima que viria aí a produzir alguma substância que não seria interessante para as pragas, ok? Então, resistência é algo adquirido. A planta não tinha. Nós colocamos através ou do cruzamento ou através da transgenia. Tolerância. Tolerância é a capacidade inata de uma planta em suportar um ataque do patógeno sem que ocorram danos significativos em sua produção. Ou seja, as plantas tolerantes são aquelas que não, por si só, ela já tem essa capacidade, né, já é inato a ela já tem esse gene de ser uma planta capaz de suportar ou um ataque de praga, ou, por exemplo, ela é tolerante à seca, vamos dizer assim, né? Ela tem uma maior capacidade de suportar baixos níveis de umidade do solo. Então, uma planta que não tem tolerância, ela pode ter resistência. Nós podemos conseguir passar essa tolerância de uma planta que tem isso na sua composição genética para outra planta. É a planta que não tinha essa tolerância dela mesma, né? Ela começa a ser, então, resistente, ok? Então, quando você achar por aí alguns híbridos, alguns transgênicos, você vai achar plantas com o nomezinho lá, né? Transgênico resistente, híbrido resistente, porque geralmente essas plantas não tinham isso e foi colocado aquela característica sobre ela. Imunidade. Incapacidade de estabelecimento das relações entre patógeno e hospedeiro. A planta apresenta-se 100% livre do patógeno, ou seja, não existe o estabelecimento das relações patógeno-hospedeiro. Então, não tem como ela sofrer, né, com o ataque desse hospedeiro. Isso aí já seria imunidade. Então, nós temos aqui resistência à doença, né? Já se tem alguns trabalhos, já se tem alguns desenvolvimentos nessa área da genética, em que plantas que tinham, por exemplo, eram susceptíveis ao ataque de vírus, já não são mais, porque transgênicos, né, criaram-se transgênicos para que esse vírus não viesse a expressar essa doença. Por exemplo, essas, como é que eu posso dizer, essa clorose aqui, né, nas folhas e redução da produção. Então, por exemplo, a importância disso, né, você criar, você conseguir desenvolver plantas, plantas resistentes a alguma doença, algum vírus. A primeira fator benéfico seria a redução no uso de defensivos. Nós sabemos que para que esse vírus chegue às plantas, ele é transmitido através de insetos, principalmente insetos sugadores. Então, assim, para que haja um controle do vírus, tem que primeiro controlar o inseto que transmite o vírus. Então, já seria aí, você ter uma planta que é resistente a algum vírus, já teria aí uma redução no uso de defensivo, porque o inseto poderia até chegar na planta, mas esse vírus não viria a se manifestar, ok? Resistência também a doenças, aqui é um exemplo do vírus do mosaico do mamoeiro, uma planta não resistente à direita, uma planta resistente à esquerda. Vírus do mosaico, ele também causa alguns problemas, por exemplo, esse vírus, quando ele chega na planta, essa planta vira aí, vamos dizer assim, um local que seria interessante para as pragas virem, né, se alimentar, e essa planta infectada, ela serviria como inóculo, né? Então, assim, uma planta infectada numa área, ela vai servir de inóculo para que insetos cheguem, se alimentem dela, se contaminem com esse vírus e assim haja uma propagação do vírus na área. Então, por que nessa foto aqui, por exemplo, de cima,
Existem várias plantas cortadas, isso não é causa do vírus, tá bom, pessoal? Isso está assim porque o produtor vai ter que cortar e queimar todas as plantas, porque se aparecem plantas com vírus, ela vai ser inóculo para que haja infecção para outras plantas. O inseto vai chegar, vai se alimentar dela, vai se contaminar do vírus. Quando ele for se alimentar de outra planta, ele vai também infectar outra planta. Então, assim, o vírus causa também muita perda, né, em campo. Essas plantas aqui têm mais de 3 anos, em plena produção, então vai ter que cortar as plantas e colocar fogo, né? Vai ter que queimar todas as plantas, porque é muito difícil conter esse vírus. Aumento da produtividade, ok? Nós começamos falando da importância, né, do melhoramento genético, da resistência a pragas e doenças, mas também no aumento da produtividade. Existe hoje várias variedades que são lançadas visando o aumento da produtividade, cada uma mais produtiva do que a outra, em relação a óleo, em relação a amido, em relação a vários aspectos produtivos de interesse ao comércio. Aqui, por exemplo, em relação ao óleo, né, seleção massal, que é, na verdade, o principal método de melhoramento de espécies, que é a seleção de espécies mais produtivas numa área. Então, por exemplo, os Estados Unidos começou aí fazendo seleção de plantas que tinham uma maior concentração de óleo. Então, ele partiu aqui, ó, de um teor de 4,6, 4,7, após 50 gerações, escolhendo as melhores espécies, aquelas que tinham maior quantidade de óleo, chegou-se a 16% de óleo após 50 gerações. Então, assim, né, você ter numa mesma área, plantas que antes tinham 4,7% de óleo, e após 50 gerações, você tem na mesma área plantas que tem 4 vezes mais, né, 4 vezes 4, 16, 4 vezes mais a concentração de óleo. Então, isso aí, você tem aí, ó, você tem uma quadruplicação da produtividade apenas com escolhas, né? A seleção massal é apenas escolher as melhores plantas, as plantas que têm maior concentração daquele índice de interesse, para que você coloque uma população cada vez mais produtiva e descarte aquelas que não são tão produtivas. Aquelas plantas que não são tão produtivas irão sair da população. Então, assim, essa forma também de seleção, né? Você excluir plantas que não produzem bem, ou então começar a escolher somente aquelas plantas de interesse momentâneo e deixar de lado outras espécies. Isso também teve um lado negativo. Nós já até falamos isso no outro slide, né? Por exemplo, nós já tem alguns estudos que mostram que 300 mil espécies conseguem ser fonte de alimento para nós, né? Animais e homens e animais. 300 mil espécies. 3 mil espécies já foram utilizadas, né, como alimento. Hoje, nós só utilizamos 300 espécies como alimentos, cerca de 300 espécies. E dessas 300 espécies, somente 15 espécies fazem parte de 90% da nossa alimentação. E o que é isso? Há um nome para isso, erosão genética. Quando se diminui a diversidade de espécies na nossa alimentação, e aí pode ser devido a escolher plantas mais produtivas, descartando aquelas que não são tão produtivas, aquelas espécies que são diferentes, aquelas que têm uma cor estranha, que nós não gostamos daquela cor. Com essa escolha, essa seleção que nós fazemos, né, que é o melhoramento vegetal, é o melhoramento animal, essa escolha daquilo que nos interessa, isso faz com que haja uma diminuição da diversidade de espécies que nós nos alimentamos e também causa uma tal erosão genética. O que é isso? Plantas e animais que não são cultivados, né, eles têm uma alta probabilidade de serem extintos. Ok, pessoal? Então, se esses animais, se essas plantas não são selecionadas por nós, com o tempo, eles vão ser extintos, porque eles vão dando sempre lugar
aquelas espécies que nós escolhemos. São elas que vão dominando a área como um todo. Então, dessas 15 espécies aqui, ó, nós podemos citar cana-de-açúcar, banana, beterraba, soja, feijão, milho, cevada, amendoim, coco, ok? Então, tá aqui, ó, a agricultura atual, a substituição de cultivares locais por cultivares melhoradas, causa um aumento da homogeneidade de genótipos, ou seja, poucos cultivares são empregados, como consequência, aumento da vulnerabilidade, ou seja, susceptibilidade a novas pragas e doenças, ok? Então, assim, essa escolha que nós fazemos, seja em relação à produção, seja em relação a alguma característica que nós achamos interessante na planta. A planta tem uma cor vermelha, então eu vou escolher somente as plantas de cor vermelha. Aquelas que não forem de cor vermelha, nós vamos jogar fora, nós vamos extinguir. Essa seleção de características que nos interessa favorece o desaparecimento de outras características, ok? Que no futuro poderiam servir, tá bom, pessoal? Poderia servir como uma barreira para novas pragas e doenças que poderiam surgir, ok? Várias espécies, ou então várias variedades que nós deixamos de escolher, deixamos de selecionar, elas possuem na sua composição genética outros genes de importância, talvez não para agora, mas quem sabe para o futuro. E é por isso que vários cientistas têm guardado, têm se preocupado em guardar aquelas espécies que nós não nos preocupamos, em guardar aquelas espécies de animais, principalmente de vegetais, né? Mas também de animais e micro-organismos que no momento nós não nos preocupamos em selecionar. Porque se nós precisarmos um dia desses indivíduos, nós teríamos ali a condição de buscar esses indivíduos ainda vivos ou num estado ainda bem conservado. E vamos falar agora sobre isso nos próximos slides, tá bom? Bem, o objetivo do melhoramento genético, basicamente, vamos lá. Primeiro objetivo, melhorar a qualidade nutricional e industrial. Então, por exemplo, resistência ao comprimento da fibra do algodão. Já tem-se alguns trabalhos que têm desenvolvido algodão com a fibra mais resistente. Ele não está buscando aí aumento da quantidade de fibra, tá certo? Esse tipo de experimento, ele busca a qualidade, tá certo? Então, a planta continua produzindo a mesma quantidade de algodão, só que a fibra, ela é mais resistente. Nesse caso aqui, o segundo caso, o outro objetivo seria desenvolver cultivares com maior produtividade, estabilidade de produção, resistência a pragas e doenças, secas, ventos, geadas, ou seja, pessoal, há um desenvolvimento completo da planta, ok? Em relação a vários outros itens, só que isso é tão difícil, porque quando se busca, por exemplo, aumentar a resistência à praga, geralmente se perde outra coisa. Geralmente a planta não responde tão bem na sua produtividade. Quando se busca aumentar a produtividade, escolher plantas mais produtivas, automaticamente você seleciona aquelas que não são tão resistentes a pragas. Geralmente, quando a planta é muito produtiva, ela não é tão resistente à praga. Então, assim, sempre um jogo, né? Há um jogo, assim, muito difícil de ser jogado, há um trabalho imenso, intenso, em se selecionar plantas produtivas e, ao mesmo tempo, resistentes a pragas, doenças, secas, ventos. Isso é muito investimento, tá certo? E é por isso que essas variedades hoje são até um pouco mais caras do que as variedades crioulas, as variedades locais, porque isso tudo é investimento, tá bom? Isso tudo é gasto para que haja aí o desenvolvimento dessas cultivares.
Bom, vamos agora falar sobre a importância da variabilidade genética e conservação de genes, conservação de germoplasma. Bom, é interessante a gente começar essa conversa sobre variabilidade genética com esse exemplo clássico sobre do porquê quando você compra um milho híbrido, não é vantajoso, né, você utilizar filhos, grãos provenientes da fecundação desse milho híbrido para as próximas gerações. Aqui é um exemplo clássico da perda de vigor devido à uniformidade genética ao longo do tempo. Vamos lá. Para a fabricação, para a obtenção de um híbrido, que vocês vão ver logo nas próximas aulas, que um híbrido é um indivíduo com a maior quantidade de genes heterozigóticos possíveis, ok? Então, para quem lembra lá de genética, nós vamos ter até uma aula para revisão, mas para quem lembra lá de genética, que os indivíduos podem ser homozigóticos, não é? Por exemplo, azão, genes dominantes, né? Eles podem ser também homozigóticos recessivos, azinho, que são genes recessivos, todos eles, né, 2 alelos recessivos, e podem ser indivíduos heterozigóticos, onde num gene, 2 alelos são compostos por um alelo dominante e outro alelo recessivo, azinho. Então, um híbrido, ele é aquele onde os seus genes são os mais heterozigóticos possíveis. Exemplo, numa cadeia de gene formada, né, numa cadeia onde existem vários genes, um é do tipo azinho, o outro gene é bezinho, o outro é Czinho. Então, essa heterogeneidade faz com que haja um maior vigor da planta. Existem algumas teorias devido para isso, né? Vamos depois abordar sobre isso. Então, como é que eles fazem para que o indivíduo seja o máximo heterozigótico? Eles conseguem aqui uma linhagem, por exemplo, pode ser a masculina, onde os indivíduos dessa linhagem são todos dominantes, por exemplo, homozigóticos, azão, cruzam com outra linhagem aqui, esse L2, por exemplo, pode ser a fêmea, onde todos os indivíduos são homozigóticos recessivos, exemplo, azinho. Então você tem aí o macho azão, cruzando com a fêmea azinho. Isso dá todos os filhotes, né, todos os filhos, toda a progenie resultante que seria a F1, tá bom? A F1 seria a primeira geração desse cruzamento aqui, L1, L2, todos eles seriam heterozigóticos. E aí você teria o máximo de variabilidade genética e o maior vigor, as plantas cresceriam mais. Se essas plantas começam a cruzar entre si, começa a reduzir essa heterogeneidade e começa a aparecer indivíduos parecidos com os avós, ok? E se esses aqui também continuarem a cruzar entre si, a próxima geração mais parecida com os avós, até que na sexta geração, entre quinta e sexta geração, os indivíduos são todos menores, são pequenos, parecidos com os progenitores iniciais. Então, assim, essa questão da uniformidade genética é o que não se busca no melhoramento vegetal em alguns casos, como é o caso, por exemplo, dos híbridos. Em alguns casos, se busca essa uniformidade justamente para criar linhagens e essas linhagens servirem como progenitores dos híbridos, tá bom? Então, é importante tanto a uniformidade, por um lado, para promoção para a produção de híbridos, como também é interessante a não uniformidade genética, ou seja, a heterogeneidade genética, para se buscar aí nas plantas o máximo vigor. Essa erosão genética que tanto se fala, não é, devido à seleção de plantas, quando se seleciona algumas poucas plantas, você automaticamente deixa de lado outras e essas podem entrar em extinção. Essa erosão genética ela é irreversível, ok? Essa erosão causa uma perda de genótipos ou genes. Isso causa uma diminuição na variabilidade da população
E essa erosão genética pode ocorrer em várias condições. Condições naturais, onde há, por exemplo, uma grande queimada, uma represa é instalada e a inundação causa a morte de inúmeras plantas, construção de estradas. Então, a extinção e a perda de genes que poderia ser um dia utilizada, né? Esses genes poderiam ser um dia utilizados, é irreversível nesse caso aí, nesses casos. Banco de germoplasma é um banco onde justamente se guardam essas sementes, essas plantas, para que elas fiquem preservadas e um dia, quem sabe, nós possamos utilizar. Se esse banco de germoplasma, um local onde é para lá que essas plantas devem ir, para que nós não tenhamos que perder essas espécies que nós não estamos agora interessados, se ele tiver em má preservação, também a perda de germinação, porque muitos desses bancos se guardam sementes, tá bom? Não se guardam plantas vivas, se guardam sementes. Então, se não tiver em bom estado de preservação, esse banco de germoplasma, ele também leva à erosão genética. Em vez de evitar a erosão genética, esse banco de germoplasma pode causar também a erosão genética. E programas de melhoramento genético, como eu já falei, não é? Esses programas de melhoramento genético fazem uma intensa seleção de plantas e aí faz com que as outras que não foram selecionadas fiquem de lado, não sejam produzidas, caiam no esquecimento e sejam, quem sabe, entrem, né, para o rol de plantas que fiquem extintas devido à não seleção e ao não cultivo dessas plantas. Então, não selecionar plantas pode também levar à erosão genética. E essa perda, tá bom, de variabilidade que acontece no mundo, isso já causou a morte de inúmeras pessoas, ok? Um desses exemplos clássicos aconteceu na Irlanda, em 1840, chamada também a Grande Fome. Na Irlanda, como nós sabemos, as batatas são reproduzidas basicamente por estacas ou ramas. Isso é uma forma de clonar as plantas. Essa clonagem de plantas ao longo do tempo faz com que as plantas, todas elas, fiquem parecidas geneticamente umas com as outras. Isso é o que? Isso é uma redução da variabilidade genética. O que pode ter causado essa grande fome? Plantas muito parecidas, quando acontece de uma ficar doente, as outras também ficam. Porque já que elas são muito parecidas ou são idênticas geneticamente, não há nenhuma ali diferente que tenha uma maior resistência à doença do que a outra, todas elas morrem, ou todas elas são severamente atacadas quando acontece o surgimento de alguma praga ou doença. E foi o que aconteceu em relação à batata na Irlanda em 1840. Grande parte das áreas de produção de batata foram infestadas pelo esse fungo, a Phytophthora infestans. A Irlanda era um país que basicamente toda a sua economia era pautada na batata, na exportação de batata, no consumo da batata. Então as pessoas ou morreram, né, devido à fome causada pela inanição, pela o próprio alimento, né, a batata que era a base da alimentação, devido a esse problema, reduziu muito a quantidade desse alimento, então muitas pessoas começaram a passar fome, né? Não tinha aquela batata que era a base da alimentação. Ou era por isso, ou também devido à falta de dinheiro, já que também a batata era a principal moeda de troca daquele país. O principal produto que trazia dinheiro para a população era a batata. Então, houve aí uma estimativa de quase 1 milhão de pessoas, na verdade, alguns dizem até mais de 1 milhão de pessoas morreram devido a essa grande dificuldade econômica na Irlanda em 1840, chamada aí a Grande Fome. E hoje na Irlanda tem até um monumento, algumas estátuas
representando as pessoas aqui, né, necessitadas, levando seus filhos no colo, bem magras, representando esse momento muito difícil que foi para esse país. Outro problema que aconteceu foi na França, em 1860, a França era um dos principais produtores de vinho, e apareceu o quê? Apareceu um pulgão na raiz, no porta-enxerto. Né? Lá na França, muitas das videiras eram enxertadas, e esse enxerto, ele era clone, eram vários enxertos da mesma planta. Isso fez com que muitas plantas morressem, não é? Porque esse pulgão estava presente em quase todas essas mudas, e fez com que houvesse uma queda muito grande na produção de vinho nesse país, e redução econômica também nesse país. Os Estados Unidos também, né, em 1970, um dos primeiros exemplos de milho híbrido, uma das plantas utilizadas como macho, né, que nós temos, o milho, ele é tanto macho como fêmea, né, é uma planta que tem dois sexos, mas na hora da produção do híbrido, uma das plantas são escolhidas como planta macho, e essas aí, não é, que foram escolhidas como planta macho, retirava-se, então, a parte feminina, ela levava consigo o citoplasma, né, Eumitosporium maldis, e fez com que as plantas muito parecidas umas com as outras, baixa variabilidade genética, todas as plantas ficaram doentes, e aí reduziu muito, houve uma queda muito grande na produção desse milho híbrido. E no Brasil também houve algo parecido, ok? Na década de 1928, na década de 20, entre 20 e 30, o Brasil era muito conhecido pelas suas seringueiras, né, produzia muita borracha. Isso fez com que Henry Ford, o idealizador da construção em larga escala de automóveis, um americano, aqueles carros que você conhece, né, da marca Ford, traz o nome dele, Henry Ford, pensou que poderia produzir grande parte da sua borracha, que fabricaria os pneus dos seus carros, no Brasil, né, cultivando variedades de seringueiras, clones de seringueiras, né? E devido, né, a vários problemas causados devido a essa baixa variabilidade, aconteceu que muitas das plantas morreram. Várias dessas plantas, que eram muito parecidas umas com as outras, adquiriram esse microciclus, o lei, o mal das folhas, e aí tudo que foi investido no Brasil caiu, né? Foi por água abaixo. Então, um pouco da história. Hoje existe uma cidade toda criada, né? Toda formada por Henry Ford. Ele nunca veio no Brasil, mas mandava seus representantes, comprou uma grande área da Amazônia, montou escolas para as pessoas que poderiam trabalhar, um grande salão, restaurante, até um hospital também, para as pessoas daquela região pudessem trabalhar para ele, e ele pudesse enviar essa borracha para os Estados Unidos. Entretanto, devido a essa baixa variabilidade das plantas, a maioria das plantas morreram, né, com o surgimento dessa doença, e tudo que foi investido fez com que aparecesse, vamos dizer assim, tudo que foi investido virasse uma grande cidade fantasma. Então, na época, aqui algumas fotos, né, da casa onde ele poderia morar, mas nunca chegou a morar, né? Até mesmo o presidente Vargas, na época, veio inaugurar essa Fordlândia, essa cidade criada por Henry Ford, mas ele não chegou a aparecer. No máximo foi seu filho veio ver, criou o hospital, existia as plantações, um grande salão. Entretanto, devido, né, uma questão que não era vista na época,
essa questão de variabilidade genética, plantas muito iguais geneticamente, fez com que tudo que foi investido fosse por água abaixo. Então, aqui, algumas imagens do que hoje é uma cidade fantasma, ok? Então, como fazer para diminuir os riscos causados pela baixa variabilidade genética em plantas? Porque já que isso tem causado a morte e a perda econômica de vários países e a quebra de vários negócios. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que se nós quisermos aumentar essa variabilidade, nós temos que ter plantas que possam trazer consigo genes diferentes, ok? Só que essas plantas, muitas vezes, se perderam ao longo do tempo, né? Foram extintas ao longo do tempo. Então, para que a gente não passe mais por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar onde existem a maior quantidade de plantas diferentes para aquela espécie, certo? Então, por exemplo, a seringueira, de onde é que a seringueira é oriunda? Vamos nessa área, vamos coletar o máximo possível de plantas diferentes de seringueiras e vamos guardar essas plantas em um banco de germoplasma, ok? O primeiro passo é descobrir onde existe a maior quantidade de espécies diferentes, desculpa, a maior quantidade de variedades diferentes daquela espécie e assim conseguir ter aí um banco de reserva para possíveis programas de melhoramento vegetal. Então, quem foi a pessoa que idealizou essa questão de descobrir os centros de origem, onde as plantas teriam a maior quantidade de diversidade ali, as espécies apresentariam a maior diversidade. Quem começou isso foi um professor russo chamado Nikolai Ivanovich Vavilov. Hoje existe um Instituto Vavilov. Ele começou simplesmente viajando de país em país e coletando espécies, ok? Aqui, ó, hoje mostra esse Instituto Vavilov na Rússia. Então ele identificou o seguinte, que ele chegava em alguns locais, em alguns países, e identificava, por exemplo, chegava aqui no Brasil e via que, diferente de outros países, aqui tinha a maior quantidade de espécies de feijão, ok? Então, se ele chegava num país, ele verificava que existia muitas espécies, né, daquela planta, várias combinações de cores, de tipos daquela espécie, ele entendia que aquela região era o centro de origem, era dali que partia, né, as variedades daquela espécie. Então, era aquele local que deveria ser preservado. Se aquele local não conseguisse ser preservado, o que ele fazia? Ele coletava o máximo possível daquelas sementes, daquelas espécies, daquelas variedades, e levava para um local que pudesse ser preservado. Então, ele estabeleceu alguns conceitos, por exemplo, centro de origem, região onde o ancestral silvestre de uma espécie se distribui em estado nativo. Conforme Vavilov, região onde o ancestral silvestre exibe maior diversidade genética para um número seleto de características, diminuindo a variabilidade à medida que se desloca para a periferia. Ou seja, se ele chega numa área que tem muitas plantas, né, da mesma espécie, diferentes, mostrando colorações diferentes, e você vai saindo daquela área e vai diminuindo, isso mostra que aquele local realmente era o local do centro de origem, beleza? Locais em que as coletas para os bancos de germoplasma devem ser efetuadas, justamente. Se você chega numa área, por exemplo, se você chega no Maranhão e você identifica que Codó é o local onde tem a maior quantidade de espécies de babaçu, é lá que você tem que coletar sementes para guardar no banco de germoplasma. Ok? Esse centro de origem, segundo Vavilov, não coincide necessariamente com o local onde a espécie surgiu. É o caso da seringueira, ok? Hoje o Brasil tem muitas espécies de seringueira, mas de acordo com a literatura não surgiu no Brasil. Centro de diversidade.
Região geográfica que contém uma concentração da diversidade genética de uma ou mais espécies, anteriormente designado centro de origem, porque justamente verificaram que algumas espécies migraram, né, ou foram levadas pelo homem, e lá se desenvolveram várias espécies, várias variedades, porém ali não é o centro de origem. Ela foi levada àquele local onde tem muitas plantas diferentes, é considerado assim, então, o centro de diversidade, ok? Importância ecológica, porque é uma área de proteção, né? Pode ser considerada assim uma área de proteção e conservação, e também importância para o melhoramento genético, né? É uma caderneta de poupança. Por quê? É como nós já falamos. Imagine aí, se você tem plantas muito parecidas que a qualquer momento elas vão morrer todas de uma vez, e você tem guardado lá no banco de germoplasma uma variedade resistente que você pode utilizar para cruzar com a sua espécie de interesse, é a melhor coisa. Ok? Você pode cruzar essas duas espécies e obter um terceiro indivíduo tão produtivo como a que você tinha, porém um pouco mais resistente, parecendo com aquela planta que você pegou no banco de germoplasma. Então, aqui, ó, só um exemplo de centro de domesticação é o caso das nossas seringueiras, tá bom? Aqui no Brasil, ela tem muitas variedades, muitos tipos, porém a seringueira, ela não é originalmente daqui, do Brasil. São centros de diversidade, que não exatamente são centros de origem. Por exemplo, batata, feijão e tomate é nessa região aqui dos Andes, aqui, né, Chile. Pimentas e milho, aqui região do México. Arroz, cana-de-açúcar, soja, China, ok? Maçã, da parte da região aqui próximo da Rússia, aqui, né? Azeitona, beterraba, mais essa parte aqui do Oriente Médio. Ok? Então, assim, esses locais são locais estratégicos para quem busca guardar essas espécies, esses locais onde tem a maior quantidade de diversidade, pois é com essa diversidade genética que se pode fazer algum programa de cruzamento, algum programa de melhoramento vegetal, buscando ou uma maior produção ou uma maior resistência de plantas a pragas e doenças. Bom, eu depois vou passar para vocês esse vídeo. O link desse vídeo fala um pouco sobre o que seria o banco de germoplasma e que existe hoje um banco de germoplasma na Noruega, onde ele fica dentro de uma montanha cercada de gelo, para que naturalmente nós possamos guardar essas espécies, salvando elas, livrando elas de uma catástrofe natural. Eu vou depois passar para vocês o link desse vídeo. Então, só um exemplo aqui, pessoal, da quantidade de variedades que nós temos de milho, ok? Que podem ser utilizados aí num programa de melhoramento vegetal. Milhos que têm cores diferentes, tamanhos diferentes, que possuem genes de resistência a diferentes pragas, a resistência a baixa umidade de solo, a alta radiação. Então, é interessante que nós tenhamos isso guardado para se nós, caso nós, né, precisássemos, um dia venhamos a precisar, tenhamos como buscar essas variedades, elas não se percam, tá bom? Aqui só um exemplo do ancestral do milho, olha o tamanho que era, bem pequeno, cerca de 5 centímetros só, o teuzinto, e hoje, através desse ancestral e dos cruzamentos, nós temos inúmeras variedades de milho. E esses bancos de germoplasma, esses locais onde são guardadas tanto sementes, tá bom? Mas também células animais e micro-organismos, porque também é importante ter isso para o melhoramento animal. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, tá bom? Principalmente, eles estão na Embrapa. A Embrapa tende a
construir esses bancos de germoplasma. Nós temos um aqui em Teresina, por exemplo, mais próximo, em Teresina, eles guardam tanto material vegetal como animal. Aqui no Maranhão, eu não sei se está tão atualizado esse Embrapa Cocais, né? Ou Embrapa, é essa mesmo, Embrapa Cocais. Então, essa conservação que pode acontecer, que deve acontecer nesses bancos de germoplasma, elas acontecem in situ, tá bom? Então, assim, na natureza, ou seja, vocês verificam que há um local onde existe a maior diversidade genética, então você pode cercar aquela área e deixar aquela área sendo cultivada, sendo cuidada, tá bom? Não necessariamente você precisa guardar isso dentro de uma câmara frigorífica, dentro de uma geladeira, tá bom? Isso pode ser naturalmente, essas plantas podem estar vivas ali naquela área. Pode ser uma conservação ex situ, ou seja, fora do local de origem, justamente em bancos de sementes, câmaras frias, você pode guardar essa semente em baixas temperaturas, ou in vitro, você pode também coletar pequenos pedaços, né, de tecidos de plantas e reproduzir essas plantas vegetativamente e ficar guardando elas, né, como se fosse, né, um cultivo de plântulas numa sala com iluminação adequada, oxigênio e nutrientes. Mas isso é bem mais caro do que guardar sementes em câmaras frias, ok? Vantagens da conservação in vitro. Facilita o intercâmbio de germoplasma, você pode mandar de um lugar para o outro, espaço físico pequeno e limpeza clonal, né? Isenção de doenças. Você consegue, através de alguns substâncias, colocar aqui nesse meio de cultura e evitar que haja doença. Desvantagem da conservação in vitro é a variação soma clonal, ou seja, há uma diminuição no vigor ao longo do tempo, haverá uma baixa variabilidade, já que você está fazendo uma clonagem, né? E o custo elevado. Isso é bem mais caro do que você guardar sementes em câmaras frias, ok? Bom, pessoal, eu já coloquei para vocês no sistema 3 capítulos que tem a ver com essa aula. Espero que vocês acompanhem, vocês leiam e se tiver alguma dúvida, me procurem, tá ok? A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.